إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Queridos irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isto como chama, uma saudação de Islã. Irmãos muçulmanos, graças a Deus, louvado seja o nome de Allah, quem criou o ser humano e quem deu tudo para o ser humano. Alhamdulillah. Aqui sou eu, Yahya, Imam Yahya, que vou querer tentar responder as perguntas que nossos irmãos africanos mandaram para mim ou fizeram a perguntar. A pergunta é que se um muçulmano pode conviver com namorada, uma mulher que sem casado. A resposta é sim, não pode. Não é porque estamos no jejum, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou assim: Bismillahirrahmanirrahim, لا تقربوا الزنا إنه كانت فاحشة وساءت سبيلا. صدق الله العظيم. Allah diz assim que vocês não ficam perto de que zina, não fica perto de que adultério. É isto que Allah falou, que não fica perto. Se Allah diz não fica perto, quer dizer que se você não ficar com uma mulher, você não vai fazer nada errado com ela. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que casamento é sunna dele. Qualquer pessoa que não segue sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele não faz parte da umma dele. Então, como que é um muçulmano, você vai conviver com uma mulher que já não é sem casado? Isso não pode. Então, se não pode, mesmo no jejum, não pode. Saiba que no jejum, tudo aquilo que você vai fazer, se bom, você ganha recompensa muito. Se ruim também, você ganha pecado também dobro. Então, irmãos muçulmanos, já não pode conviver com uma mulher sem casamento. Isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos falou. Agora vamos lá com a próxima pergunta. Bom, segunda coisa, que se a sua namorada pode cozinhar para você comer, comida é outra coisa, entendeu? Ela pode cozinhar, você comer, mas só que você tem que saber que você ainda está naquela fase de que cometendo haram. Porque uma vez que essa mulher já não é essa mulher, não é a sua mulher, como que ela vai cozinhar para você? Isso você tem que entender isso. Uma vez que já não é sua mulher, como que você vai deixar ela cozinhar para você? A comida não tem nada a ver com comida. Comida não é errado para ela fazer comida para você. Comida não é haram. Agora, mas você tem que saber, esse é o ato que você está convivendo com ela. Isso que é haram. Aquela convivência que já não pode fazer. Mas comida em si não tem nada a ver com comida. Todo mundo precisa comer. Ela pode dar comida para você, mas você tem que saber que o que trouxe você, o que fazer ela cozinhar para você, porque você é namorado dela. É por isso que é haram. Isso que faz com que torna haram. Agora vamos lá com que terceira pergunta. Alhamdulillah. Jejum é Allah que trouxe para nós jejum. Você tem que saber o que quebra o jejum. Tudo aquilo que vai entrar na barriga, tudo líquido ou tudo sólido que passa dentro da boca até a barriga, isso quebra o jejum. Mas tudo aquilo que não entra dentro da boca não quebra o jejum. Agora, para você olhar a mulher, não quebra o jejum, mas só que vai deixar o jejum que fica fraco. Uma pessoa olhar a mulher até aquele líquido, aquele água de homem, mani, sair, isso ele quebra o jejum. E quando ele quebrar, ele tem que fazer jejum 60 dias para pagar. Mas só apenas olhar
Isso não quebra jejum, mas vai deixar jejum que fica muito que fraco. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que o homem, quando você sai andando, sempre abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça, dessa sua cabeça fica aqui embaixo. Isso que é uma coisa que vai ajudar você se você não é casado. Então isso já foi a resposta de que terceira pergunta. Alhamdulillah. Olha, Islam é muito que fácil. Islam é simples. Islam não é complicado. Uma pessoa que chegou aqui, que não tem nada, que ele está trabalhar, claro, você pode trabalhar com essa pessoa, porque Allah sabe a sua intenção. Tem que procurar trabalhar, porque você está trabalhando sobre que um cristão que não sabe nada sobre religião. Se você falar que você vai rezar, ele vai mandar você embora. E como que vai ficar? Como que você vai sobreviver? Você tem que trabalhar com ele, mas trabalhando, e depois você tem que tentar procurar um trabalho melhor para você poder cambiar. Mas agora você pode trabalhar com ele, não tem problema. Pode trabalhar, mas assim que você já chegou algum tempo, você tem que tentar procurar outro trabalho que vai dar você essa oportunidade para rezar. Porque Salah é muito importante. Porque tem hadith que fala assim: أول ما يحاسب عبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر أعماله فإن فسدت fasada sa'il amalihi. Primeira pergunta que quando uma pessoa morrer no túmulo, primeira pergunta que vai fazer para ele que é a salah, oração. Se oração tudo está certo, wallahi tudo coisa vai dar certo. Mas se oração não está certo, wallahi muita coisa vai sair errado. Então tem que tomar prestar muita atenção. Primeira vez você chegou aqui, você não tem nada para fazer, pode trabalhar. Esse é obrigatório para você. Tem que trabalhar. Trabalha assim, mas depois você vai procurando um trabalho que vai ser melhor para você, inshallah. Essa aqui é a resposta de 4 perguntas. Tem hadith que fala que كل مولود يولد من سترة الإسلام, que toda criança ele nasce como muçulmano. Todo mundo que nasceu, ele nasce como muçulmano. Agora, sociedade onde ele está, ou o pai que vai deixar ele virar católico, ou ateu, ou o quê? Mas esta pergunta é para todo mundo. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é para nós, ele que é Khatam an-Nabiyyin, ele que é profeta de último profeta. Então, agora, essa fase tudo, estamos no que? O mundo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, você escutou, você ouviu, mesmo o cristão, eles já sabem, ele já escutou que tem religião que chama que é Islam, tem um profeta que chama que é Muhammad. Então, se ele não rezar, wallahi, yom al-qiyamah, Allah vai perguntar a ele: Madinuka, man rabbuka, quem é seu Deus? Madinuka, quem é sua religião? Man rasuluka, quem é seu profeta? Man kitabuka, qual é seu livro? Agora o que ele vai falar? Então não tem desculpa. Tanto muçulmano, bem como cristão, vão perguntar sobre o Salah. Isso é primeiro que Allah fala que inna dina inda Allahi al-Islam, que a religião de Allah é que é Islam. Todo mundo já escutou, todo mundo já ouviu do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E se você não seguiu ele, que você tem que pagar. Allah falou assim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ele falou aqui: Ya ayyuhallazina amanu aqimus salata wa atuz zakat. Salah que é primeiro. Salah que é primeiro. Temos pilares de Islam: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Daí depois vem que Salah. Então Salah aqui é a base de tudo. Então você é muçulmano, você não reza, mas você faz sadaka, você faz isso. Por que você não reza? Porque Islam, você não pode seguir deixar Essas 5 pilares tem que seguir tudo. O único que não é obrigatório é que Hajj.
Al-Hajj, se você tem dinheiro, Allah falou que se você tem dinheiro, você vai. Se você não tem, não é problema. Mas de resto, tudo tem que fazer. Zakat, Salah, sabe? Tudo tem que fazer. É obrigatório para o muçulmano, para que fazer. Então, você faz caridade no jejum. Você acha que só Allah existe no jejum? Allah existe só no Ramadã? Allah existe sempre. Então, Salah, isso que é pilar de tudo. Se você não faz Salah, wallahi, você pode fazer o que você quiser. Isso, Allah não vai olhar você. Salah que é importante. Esse pode fazer caridade, mas se ele não reza, não tem importância. Igual você faz jejum, não reza. Você faz jejum, não reza. Só jejum não tem válido. Você faz caridade, você não reza. Essa caridade não vale nada. É melhor para você fazer Salah. Isso que é importante. MashaAllah. Também o profeta Muhammad falou que la salata liman la yaqra Fatihat al-Kitab. Que você não tem oração se você não fazer Fatiha. Então, quando você está seguindo imam começa Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Depois, imam começa Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhulu. Então, quando o imam começou já a fazer sura, aí você tem que falar Fatiha no voz baixo. Por isso que imam, quando ele faz Amin, ele vai esperar pouco. Ele espera pouco para você conseguir fazer sua Fatiha você sozinho. E depois o imam vai pegar outra sura. Não, em primeiro lugar, o wudu é muito bom. Quando você faz um wudu muito tempo, ele quebra, tira muita coisa ruim para você. Talvez uma pessoa foi para uma magia ou vai para uma feiticeira fazer macumba para você. Primeiro, o wudu quebra tudo. Quando você faz wudu, ele quebra essa macumba tudo, ele quebra. Então, quando você faz wudu para andar até a mesquita, quando você olhar a mulher, não tem problema. Mas você tem que saber que o muçulmano, você tem direito para olhar primeiro. Você olha primeiro assim, você não pode olhar a segunda, a terceira. Então isso não quebra o wudu. Só que se você não sai nenhum líquido na sua, como chama, seu pênis, isso não quebra o jejum. Você quando chega a mesquita, só você vai rezar, não tem problema, não quebra o jejum. Não quebra o wudu, inshallah. Mesmo você pode ficar 2, 3 horas. Se você não tirou, como chama, você não perdeu, não sai gases, ou você não fazer xixi, wallahi, o wudu tá bom, você pode rezar como você quiser, não tem problema. Allah falou assim no Corão Al-Karim que فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Allah falou assim: qualquer pessoa entre vocês que está viajando, ele pode deixar jejum. Ele pode quebrar jejum. Depois que ele chegar ao destino dele, ele pode jejuar. Mas depois de jejum, ele tem que pagar, tem que repor. Mas agora, essa nossa viagem, não tem dificuldade dessa viagem agora. Você vai com ônibus ou você vai com avião, não tem nenhuma dificuldade. Mas se você consegue, jejua. Mas se você não consegue, pode deixar. Depois você chegar ao seu destino, aí você fazer jejuar. Mas depois de jejum, você tem que pagar. Não, tem 3 tipos de pessoas.
que não pode jejuar. Mulher que está fazendo menstruação, ela não pode jejuar. Ela tem que deixar jejum até quando terminar a menstruação, ela vai jejuar. Segundo, mulher que está dando leite para filho, ela também, se ela não pode jejuar, não tem problema. Ela pode amamentar filho, depois que terminar, ela pode ter que jejuar. 2. 3. Pessoas idosas ou idosa que não pode jejuar. Essa pessoa ele tem que sempre alimentar, dar comida, alimentar uma pessoa sempre, todo dia, até esses 30 dias. Entendeu? Mas a mulher que está fazendo menstruação, uma mulher que está amamentando filho, uma pessoa que está doente, se você está muito doente, não tem problema, você pode deixar jejum. Então, quando você conseguir saúde, boa saúde, você paga. Não, ela pode fazer Ramadã. Uma mulher embaraçada pode fazer Ramadã, não tem problema. Se isso não vai dar complicações para ela, tá bom. Mas geralmente, mulher embaraçada, sim. Uma mulher que é grávida, sim, ela pode fazer jejum, não tem problema. A não ser que médica, o médico falou que não, está em risco. Aí sim, ela pode deixar e depois ela tem que pagar. Mashallah. Idade de começar a jejuar. Quando uma pessoa já, ela fala que é balaga, uma pessoa já está, como chama, no puberdade, uma mulher que já começou, menina que já começou a fazer, como chama, menstruação, ela pode jejuar. Um homem também que já atingiu 14, 15 anos pode começar a jejuar. Mas, como muçulmano, a gente começa a ensinar nossas crianças, nossos filhos, quando ela já tem 7 anos. Ele ou ela pode começar a jejuar de manhã até 2 horas, você deixa ele quebrar. Assim, até ele vai chegar 8 anos, já começou a jejuar, ou 9 anos já começou a jejuar. Então tudo tem que começar aqui, início, ensinar seus filhos. Porque a profeta falou, Nuru abna'akum lissolati lisabi watrubuhu alayha li'ashri. O profeta diz que você tem que encorajar seus filhos para fazer oração quando eles são 6 anos. Mas quando chega a 7 anos, tem que bater ele se ele não quer rezar. Então isso quer dizer que nós, que é muçulmano, tem que começar a ensinar seus filhos quando eles são crianças. Assim, quando eles crescer, vai ficar fácil para eles. Todo mundo, tudo. Allah falou assim: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vocês que creem Allah subhanahu wa ta'ala, jejum é prescrito para você, bem como foi prescrito para pessoas antes de você. Então, se você é um muçulmano, que você não é doente, você não é maluco, você não é louco, entendeu? Você não é mulher que está fazendo menstruação, você tem boa saúde, jejum já é obrigatório para você fazer. Então, Ramadã, nós fazemos por isso que falou assim. Allah disse: Ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Ou vocês que creem Allah já que prescrever jejum para vocês, bem como pessoas que antepassaram. Então, jejum, não é só nós que fazemos jejum. Jejum, Allah deu jejum para outras pessoas antes de nós. Agora, se eles querem saber por que jejum, ok, vou dar a você uma história. Quando Allah subhanahu wa ta'ala, ele e Nabi Musa conversaram, Allah falou para Nabi Musa que tem um povo que vai vir depois de vocês, que é o povo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esses povos que vai ficar muito maior, e são esses povos, maioria vai entrar no que? Jannah. Mas eles vão ter a vida muito curta. Entendeu? Vai ser a vida muito curta. Nabi Musa falou para Allah: mas como que essas pessoas vão ter a vida muito curta, mas vai entrar no que? Paraíso? Ele falou que sim, porque Allah deu alguma coisa que chama que jejum para eles, que é o mês de Ramadã. Esse mês de Ramadã, se eles conseguirem fazer
Qualquer pessoa que vai fazer jejum, o coração dele, Allah vai perdoar tudo o pecado deles. Allah vai perdoar tudo o pecado deles. Então, por isso que jejum é bom para nós. Isso é de Allah. Agora, de saúde, jejum é bom para a saúde. É muito, muito, muito bom para a saúde. Deixa você, a sua espírito vai subir muito, muito. Depois disso, você mesmo vai ter saúde muito, muito, muito cheia de saúde, boa saúde. É por isso que é muito, muito bom para nós, inshallah. Em primeiro lugar, quando uma pessoa está dormindo, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah levanta caneta em cima dele. O anjo não vai escrever nada mal para ele, entendeu? Se ele não levantar, ele dormir, ele não fez propósito, só ele dormir, não conseguiu levantar, isso não tem problema. Quando ele acordar, ele vai acordar, ele tem que olhar que orações que ele não fez. Aí ele tem que começar a fazer tudo isso, entendeu? Tem que começar a fazer tudo, mas se ele acordou e foi dormir de novo, isso já não é bom. Isso que chama que tarku salah. Não é bom para fazer, mas ele tem que repor essa oração. Mas ele tem que parar de fazer isso. Entendeu? Ele tem que parar de fazer isso. Não rompeu. Sabe, por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fazia jejum no mês de Shaban, antes, para chegar no Ramadã. Porque quando uma pessoa está com jejum, olha, em primeiro lugar, como chama, as vitaminas, tudo que fica baixo. Vitaminas, tudo fica baixo, porque o corpo vai trabalhar muito em cima dele. Então, o que acontece? Ele sempre fica raiva. É muito fácil para ele ficar raiva, porque não tem comida. O corpo já está trabalhando muito do que como tem que trabalhar, entendeu? Então, tudo o corpo já mudou. O corpo já mudou e essas energias, tudo, vitaminas, tudo já não tem mais. Então é muito fácil para ele ficar muito irritado, muito raiva. Mas o profeta diz, quando uma pessoa quer pelear com você, uma pessoa está tentando arrumar briga, fala para ele, inni saim, eu estou de jejum. Eu estou de jejum. É assim que tem que falar. Não pode brigar. Não pode, mas isso também não quebra jejum. Allah subhanahu wa ta'ala, por isso que ele falou que Allah, ele faz coisas que é muito, muito que fácil. Yurid Allahu bikum al-yusr wa la yurid bikum al-usr. Que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, ele quer coisa fácil para você. Allah não quer complicar você, sua vida. Se você está viajando, ou você entrar num ponto que não tem nada para comer, e aí tem um carne de porco, você pode comer. Mas isso quando você está no que? Necessidade mesmo. Sabe? Necessidade que se não tem outra opção, aí você pode comer carne. Depois, quando você tem opção, você joga carne de porco e você come carne melhor. Entendeu? Se não tem opção. Mas se tem opção, você pode comer. Como a pessoa que anda para o deserto, pessoas que estão andando em algum lugar que já não tem água, não tem comida, não tem nada, só carne de porco que está lá, você tem que comer para sobreviver. Entendeu? Mas isso tem que ser alguma coisa que é muito, 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 muito séria. Entendeu? Mas se não tem alguma coisa que é séria, por que você tem que comer? Isso não é verdade. Cigarro, sim, ele rompe o jejum, sim. Porque é alguma coisa que quando ele entra na sua boca, você vai começar, o seu corpo vai mudar. O corpo muda, entendeu? Então você inhala esse negócio aí dentro de você. Então isso, ele rompe o jejum. Tem muita hadith que fala sobre músico, que o músico é haram. Mas tem tipo de músico. Se você canta músico e não tem esse negócio de som, essa guitarra,
essa coisa que vai cambiar músico, tá bom. Mas esta coisa que cambia músico, isso é haram. Entendeu? Essa é haram. Então, uma pessoa, um muçulmano que é músico, depende qual música que ele canta. Entendeu? Depende da música que você canta. Você canta música bom ou canta música ruim? Canta música que tem palavra muito bom ou tem música que tem palavra muito ruim? Depende disso. Entendeu? Depende disso. É só isso que eu vou falar para você. Pode continuar assim, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que é sunnah. Sunnah que é muito, muito forte. Quando você levantar para comer, tem baraka. Tem baraka dentro, entendeu? Então você tem que esforçar para levantar, mesmo você não vai comer, só toma pouco água. Aí você vai conseguir aquele baraka. Não, ele não pode fazer depois. Ramadã é Ramadã, obrigatório. Tem que fazer jejum. Tem que fazer. Você não tem nenhuma desculpa para Allah. Não, porque eu sou música. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele foi para a guerra, para fazer guerra, está matando a pessoa. Mas quando chega o tempo de solar, todo mundo reza. Primeira pessoa vai rezar, outra pessoa fica como está vigilando. Depois desse reza, outra também vai entrar. Então, se você joga, você é jogador, isso não tem nada a ver. Você tem que fazer jejum. Olha, no Ramadã, normalmente, quando você tem que comer alguma coisa pouco, não pode comer muito. Se você comer muito assim, até você passar mal, é haram para você. Mesmo água, você bebeu muito, aí você já começou a ficar sentindo mal, é já haram para você. Mas o que você pode comer no Ramadã é que comida é saudável. Comer arroz, comer carne, frutas, coisas saudáveis. Mas o que você tem que evitar é coisa que fritas. Sabe, qualquer coisa que está fritando com óleo, isso não é bom para seu corpo. Mas você pode comer, só que não é bom para a saúde. Entendeu? É só isso. Mas você pode comer tudo que é halal. Tudo que é halal você pode comer para quebrar jejum. E tudo que é haram você tem que deixar. Você não pode pegar garrafa de bebida que você vai quebrar jejum. Não. Não. Em primeiro lugar, quando você vir luna ou lua, você tem que vai lá falar para imam daquele país ou daquele onde você está. Tem que falar imam você bairro. Imam, eu vi lua. Aí imam vai avisar todo mundo para todo mundo fazer jejum. Você não pode vir lua sozinho e vai fazer jejum sozinho. Isso não pode. Tem que falar para imam. Imam tem que olhar para você. Você é uma pessoa que fala a verdade ou você é uma pessoa que é mentiroso. Entendeu? Aí tem que avaliar você primeiro. Se avaliaram para você, já viu que você é uma pessoa muçulmana bom. Você não é um muçulmano que faz curvas. Aí todo mundo pode jejuar, não tem problema. Isso. Uma pessoa que é muito, bastante maior, ele não pode fazer jejum. Ele tem que alimentar a pessoa todo dia. Alimentar comida para a pessoa até acabar o jejum. Entendeu? Isso que ele tem que fazer. Ok, então, inshallah, irmãos muçulmanos, já tentamos aqui responder as perguntas que fizeram para nós. Tomara que, inshallah, nós falamos certos. Onde também nós erramos também, que Allah nos perdoa. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب ما أرحمك، رب ما أحلمك، رب ما أعلمك، رب ما أحلمك، رب ما أرحمك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عفوك يا عفو، عفوك يا رحمن، عفوك يا رحيم،
عفوك يا حليم عفوك في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وفي القبور عفوك وعند النشور عفوك وعند ممر الصراط عفوك وعند الميزان عفوك وعند الحساب عفوك عفوك يا عفو عفوك عفوك يا حليم